Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos falar hoje sobre laços na linguagem C++. Anteriormente, na nossa parte de lógica de programação, eu orientei que temos 6 tipos de laço a serem executados: o enquanto, o até seja, o execute, o repita, o laço e o para. Nós temos o para como incondicional e os demais laços, esses 5, como laços condicionais. Na linguagem C++, a gente encontra o enquanto, representado pelo comando while. A gente encontra o execute, representado pelos comandos do while. Nós encontramos o laço para, representado pelo comando for. Então nós temos em C++ a execução destes 3 laços. Os demais laços não são existentes na linguagem C++. Então este aqui não existe, este aqui não existe e este não existe. O fato desses laços não existirem não significa em absoluto que nós não possamos implementá-los. Então, na sequência, eu vou demonstrar o uso dos laços enquanto, até seja, execute, repita, laço e para em C++. Considerando como exemplo um programa que apresente os valores em tela de 1 a 5, de 1 em 1, a partir deste projeto lógico, vamos escrever então o seu programa em C++. Exemplo 1, como o nome do programa, include IO string using namespace std, ponto e vírgula, int e declaração da variável, em seguida int main, abre parênteses, void, fecha parênteses, abre chave, estabelece o i sendo inicializado em 1, ponto e vírgula, while. I menor ou igual a 5, abre chave, cout e end é o ponto e vírgula, e atribuído a i mais 1 como mais i, ponto e vírgula, fecha chaves, return 0, ponto e vírgula, e fecha chaves. Na sequência, eu vou fazer uma demonstração desse programa dentro de um ambiente de programação. Para exemplificar os exemplos de programação, eu vou usar aqui um ambiente de programação um pouco antigo, mas que ele me permite uma possibilidade didática maior. Nesse caso aqui, o ambiente que eu estou usando é o Borland Turbo C++, versão 3.0 de 1992. Ele tem bastante diferença do ambiente do GCC que a gente está usando em sala de aula, mas vai dar para demonstrar com uma certa facilidade os programas, ok? Eu não vou entrar em detalhes técnicos de como instalar o ambiente, como fazer uso profundo desse ambiente, mesmo porque ele é antigo para versões mais antigas de computadores e sistemas operacionais. Eu aqui estou usando ele por meio de um emulador no Windows 10. Então, considerando o primeiro exemplo, veja que temos aqui na linha include uma pequena diferença daquilo que a gente usa em sala de aula. Na versão atual do GCC, as versões atuais da linguagem C++, não se usa mais o ponto H após o nome da biblioteca, nesse caso a IOStream. Mas nesse ambiente isso aqui era importante. Outro detalhe é que neste ambiente, nesta versão da linguagem C++, a gente não usa using namespace std, porque nessa época isso não existia. Isso foi um recurso implementado alguns anos depois. Por causa disso, esse programa tem pequenas diferenças. Mas o que interessa para nós é o que está aqui definido antes do início do programa, que é o int main void,
e o que está definido dentro do bloco do while. Então essa é a parte que interessa. Eu vou colocar esse programa em execução para vermos que os valores de 1 a 5 são apresentados na tela como indicado na parte teórica há pouco apresentada. Então eu vou colocar o programa em execução, ele vai ser compilado, a tela deu uma piscada e os valores de 1 a 5 estão apresentados. Então vejamos essa saída. Veja que aqui do lado eu tenho então 1, 2, 3, 4 e 5. Eu gostaria ainda de mostrar um recurso para apresentar a evolução do valor da variável i, na medida em que cada operação é feita. Então eu vou fazer aqui uma execução passo a passo do programa, mas antes disso eu vou usar aqui um recurso, e esse é o recurso que fez com que eu escolhesse essa ferramenta para apresentar para vocês. Eu vou colocar aqui a variável e vou colocar também a condição dessa variável, ou seja, i menor ou igual a 5. Observe neste instante que a variável i, deixa eu corrigir aqui, deixar em maiúsculo mesmo, perceba neste exemplo que a variável i está sendo indicada como um símbolo não definido, undefined sign. Eu vou colocar o programa em execução no modo passo a passo. Quando isso é feito, aparece essa barra em ciano em cima do int main, indicando aqui o início do programa. O próximo passo, veja que quando eu comecei o programa, o i foi criado na memória. Nesse ambiente, da forma que eu estou trabalhando, o i foi criado com o valor inicializado como 0. E o i é menor ou igual a 5, ele mostra o valor 1 ao lado da condição. Quando uma relação lógica é verdadeira em C++, ela indica 1. E quando ela é falsa, ele indica 0. Nesse momento, o meu i está com 0. Mas, ao passar esta barra da linha i atribuído a 1 para a linha while, você verá que o valor de i passou a ser 1. 1 é menor ou igual a 5 é verdadeiro. Se verdadeiro, eu entro dentro do bloco. Nesse momento, eu vou apresentar o valor. Veja que a tela piscou, então ele escreveu o valor 1. E agora eu estou sobre a linha i atribuído a i mais 1. O meu i está com 1. Ao acionar esta ação, o meu i se tornou 2. Eu volto para a condição, onde 2 é menor ou igual a 5, continua verdadeiro. Estou fazendo aqui pela segunda vez, o meu i de 2 passa a ser 3, ele volta a entrar no bloco, porque 3 é menor ou igual a 5, escreve o valor 3 na tela, acrescenta mais 1 e i se torna 4, 4 ainda é menor ou igual a 5, escreve o valor 4, e em seguida o 4 acrescido de mais 1 se torna 5. 5 é menor ou igual a 5, ainda é verdadeiro, escreve 5 e agora vai se tornar 6. Observe o que vai acontecer com o valor 5 e também com esse valor 1 ao lado da condição i menor ou igual a 5 como verdadeiro. Note que o i se tornou 6 e a condição se tornou falsa. Então significa que esta barra vai ser saltada do bloco para este return 0, encerrando em seguida o programa. Ok? Era isso que eu queria mostrar neste exemplo. Vamos continuar a nossa aula e em seguida um outro exemplo será demonstrado. A partir do problema de escrever valores de 1 a 5 na tela de 1 em 1, vamos agora desenhar aqui um programa onde ele vai fazer uso do laço pré-teste com fluxo falso. Então, neste caso, este será usado por um artifício onde esse comando, esse tipo de estrutura, não existe na linguagem C++. Então, vejamos como fazer este efeito. Programa exemplo 2. Include IOStream using namespace std int e, declarando a variável, int main void como início do meu programa, abre chaves, o i
atribuído a 1. E aqui nós vamos usar o comando while. Vou abrir um parênteses. Nesse momento eu vou usar o operador de negação, operador lógico de negação não. Se você estiver usando o GCC, poderá usar a palavra not, mas eu vou usar aqui o padrão da família da linguagem C. Aqui eu escrevo então outro parênteses e indico maior que 5. Fecho o parênteses da condição e fecho o parênteses da negação, abro chaves e escrevo cout e endl para pular linha, mais i, ponto e vírgula, fecho com chaves, return 0 e fecho chaves como o fim do meu programa. Em seguida, coloco esse programa em execução no ambiente de programação. Neste exemplo, vamos demonstrar aqui um laço pré-teste com fluxo falso, semelhante ao comando até seja que a gente aprendeu nas aulas de lógica de programação. Vamos colocar o programa em execução. Em seguida, vejamos a apresentação dos valores de 1 a 5. E na sequência, vou colocar o programa em modo de execução passo a passo. Vamos colocar aqui a variável i para verificação. E agora eu vou colocar também a condição i maior que 5, usando aqui a negação, simulando o laço até seja. Colocando o programa em modo de execução, passo a passo, eu tenho então a variável i sendo criada na memória, nesse momento zerada, e a condição aqui, o i é maior que 5, como 1, uma vez que está sendo negado. Veja que aqui eu estou simulando a ação que tem que representar na linguagem como sendo verdadeiro. Mas para nós, quando olhamos o até seja, a gente sabe que o fluxo dessa ação é com a condição falsa. Mas aqui isto não é possível, por isso que é uma simulação. Vamos ver o programa passo a passo. Observe detalhadamente o acréscimo de cada valor para o i. E no momento em que esse i chegar a 6, a condição se tornou falsa, aí ele sai do fluxo do laço e segue o fluxo normal do programa. A partir do mesmo problema, escrever os valores de 1 a 5 de 1 em 1 na tela, usando agora laço pós-teste com fluxo falso, que é um laço que a linguagem C++ não dá suporte. Então, para codificar essa estrutura, nós vamos fazer exemplo 3 em clutch. IOStream using namespace std definição da variável i, o início do programa int main void, abre chaves e atribuído a 1, aqui eu escrevo do, abro chave, cout, endl, mais i, para o i atribuído a i mais 1, fecho a chave e coloco aqui while, e para que eu possa fazer com maior que, abro parênteses, faço a negação da condição que vem à sua frente, onde i é maior que 5. Fecho os dois parênteses, coloco um ponto e vírgula nessa estrutura, return 0
e fecha chaves como fim do meu programa. Na sequência, observe este programa sendo usado dentro do ambiente de programação. No sentido de executar um laço simulado repita, considere então a linha while não sendo o i maior que 5, ou seja, quando eu digo que não é maior que 5, eu estou querendo dizer que o i é menor ou igual a 5. Então, não sendo o i maior que 5, equivale a dizer que é o i menor ou igual a 5. Vamos colocar o programa em execução. Após piscar a tela, vamos executar aqui a apresentação dos dados na tela. E vamos, da mesma forma que fizemos com os programas anteriores, colocá-lo em modo de execução passo a passo para verificar os detalhes operacionais de cada uma das operações realizadas. Vejamos então o programa em execução. Observe que a variável i vai sendo apresentada e progressivamente acrescida de mais 1 até chegar no momento em que esta variável está com valor 6 e a condição se torna falsa e então o programa é encerrado. Agora, em relação ao laço pós-teste com fluxo verdadeiro, que segue este estilo, a linguagem C++ dá suporte. Então vamos ao exemplo 4. Include IOStream using namespace std, definição da variável i, e aí o início do programa, int main void, abre chave, o i começa com 1, do, abre chave, cout, i, endl, i, fecha parênteses, while, e diretamente menor igual a 5, fecha parênteses, coloca ponto e vírgula, return 0 e fecha a chave. Em seguida, observe a execução desse programa no ambiente de programação exemplificado. No exemplo 4, vamos mostrar a execução do laço execute enquanto for dentro da estrutura da linguagem C++. Vamos colocar o programa em execução. E vamos ver os resultados apresentados de 1 a 5. Na sequência, vamos colocar o programa em modo de execução passo a passo, definindo a variável i, e na sequência definindo a condição i menor ou igual a 5. Colocando o programa em modo passo a passo, a variável i é inicializada em 1 e a partir daí sendo acrescida de 1 em 1 até 6, quando a condição se torna falsa e o laço é então encerrado. A partir do exemplo de escrever os números de 1 a 5 de 1 em 1 na tela, temos agora a estrutura de um laço seletivo, bem simplificado, que vai escrever os valores de 1 a 5. Para reproduzir isso em C++, nós vamos ter que usar alguns artifícios. Então, exemplo 5, include IOStream, use namespace std, definição da variável i como contador da ação, ponto e vírgula, início, int main void, abre chave,
I é atribuído a 1. Agora aqui nós vamos ter que usar um artifício em C++, que muita gente tem ataque cardíaco. Eu vou trabalhar com uma técnica usando um comando que é desprezado por muitos programadores. Mas uma coisa eu tenho certeza, o problema não é o comando, não é a ferramenta. O problema são os profissionais que não sabem fazer o uso mais adequado da ferramenta. Então não preciso ter medo de uma ferramenta para utilizá-la. E nem desprezá-la, porque se ela existe na linguagem é por algum motivo. E um dos motivos pode ser esta aplicação que eu vou definir agora. Então aqui eu vou escrever uma palavra laco, né, significando laço em português. Coloco aqui então 2 pontos. Trata-se de um rótulo. Abaixo eu vou escrever cout para apresentar o valor, end el. Na sequência eu vou escrever aqui if i maior que 4, go to, e é esse o comando que muita gente se desespera, go to fim laço, ponto e vírgula. Abaixo eu coloco mais i, ponto e vírgula, go to laço, ponto e vírgula, e encerro o programa com fim laço, ponto e vírgula. Return 0 e fecho as chaves. Então perceba que aqui eu estou simulando esta seta, é o comando aqui, o rótulo laço. Esta outra seta, essa parte de baixo aqui que fecha a seta é o rótulo fim laço. Eu fiz questão de colocar em português para deixar bem claro que essa palavra pode ser qualquer coisa. Então eu estou usando um comando goto que vai para o fim do laço quando esta condição for verdadeira. Então ele desvia o fluxo do programa para cá. Caso contrário, ele não desvia o fluxo, soma mais 1 e esse comando goto volta para esta posição. O problema do comando goto é que se você não souber usá-lo, você vai fazer uma grande confusão no seu programa. Então eu devo utilizá-lo com parcimônia, de uma forma bem reduzida, somente quando eu sei exatamente o que eu quero fazer. Isso aqui seria um bom exemplo do comando goto e a possibilidade de eu representar em C++ um laço seletivo ao qual ele não tem. Na sequência nós vamos apresentar então uma demonstração em operação destes recursos num ambiente de programação. Em relação ao exemplo de uso de laço seletivo simulado em C++ com o uso do comando goto e dos rótulos laço e fim laço, efetue sua execução. E em seguida visualize os valores de 1 a 5. E agora vejamos o programa sendo executado passo a passo, colocando-se então em vigilância a variável i e também colocando em vigilância aqui a condição i maior que 4. Neste momento, colocando o programa em execução, podemos observar que a variável i é inicializada com 0 e a condição i maior ou igual a 4 começa como falsa. O i torna-se 1, escreve 1, 1 é maior que 4, não sendo, acrescenta mais 1 no i, e o goto laço retorna você para dentro do laço, juntamente do cout. Continua sendo a variável i menor que 4, porque ela está com 2. Passo então para acrescentar mais 1 em i, o retorno escreve mais uma vez, meu i está com 3, 3 não é maior que 4, acrescenta mais 1, está com 4. Nesse momento, o meu i com 4 não é maior que 4, ocorre o acréscimo de mais 1 em i. Neste instante, a condição i maior que 5 tornou-se verdadeira, o goto laço volta para a apresentação da mensagem aqui do valor i, então o valor i é apresentado, e nesse momento a condição é verdadeira, então o fluxo do programa será
desviado para fim laço, e aí o return 0 é então executado e o fim do programa é então processado. E agora, por último, o laço para, o laço iterativo, executando o programa para apresentação de valores na tela de 1 a 5. Então, em C++, esse será o nosso exemplo 6. Include IOString using namespace std, definição da variável i, int main void, abre chave, e aqui nós vamos então colocar como for, espaço, abre parênteses, e atribuído a 1, essa vírgula aqui eu coloco como ponto e vírgula, 5, então meu i tem que ser menor ou igual a 5, ponto e vírgula, de 1 em 1, então mais i, fecha parênteses. Podemos abrir aqui então a chave para definir o bloco, cout e end el, ponto e vírgula, fecha a chave, fechou o bloco, return 0. Em seguida, fecha mais uma chave para fechar o bloco principal. É importante salientar que eu estou colocando aqui essas chaves com bloco, mas como é uma única ação, eu poderia até omitir. Nós já tínhamos conversado isso quando a gente trabalhou com o comando if e o comando else. Então, com isso, eu estou deixando para vocês aí do Loga 2 uma explicação, uma explanação mais detalhada e simples, o mais simplista possível, das estruturas de programação de laço. Em seguida, eu vou colocar o exemplo deste programa sendo executado no ambiente de programação. Para o sexto exemplo, o uso do laço para, como for, vale salientar que esse laço, apesar de ser iterativo, nas linguagens da família C, C, C++, Java, C Sharp, ele trabalha aqui com o uso de uma condição. Mas isso é uma situação atípica nessa família de linguagens. Na maior parte das linguagens de programação, esse conceito não existe e não é aplicado. Então vamos colocar esse programa em execução para ver os resultados de 1 a 5. Então aqui temos a apresentação dos resultados de 1 a 5 e vamos na sequência fazer o teste passo a passo, fazendo a vigilância da variável i e também da condição i menor ou igual a 5. Ao executar o programa passo a passo, você verá que, sendo i 1, 1 está na faixa de 1 a 5, apresenta-se a mensagem 1 e, a partir daí, basta ir acionando passo a passo e você verá que o valor é acrescido de 1 até 5. O valor do i foi variando, então, de 1 até 5, e a condição i menor ou igual a 5 permanece como 1. No momento em que o i se torna 6, o bloco de ação do comando para é então encerrado e executado o comando return 0 e o encerramento do programa.